Momento Catequético, com Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando esta segunda-feira da 18ª semana do Tempo Comum. Hoje estamos celebrando Santo Afonso Maria de Ligório. Afonso nasceu em 1696, viveu até 1787. Já advogado no Fórum de Nápoles, deixou a toga pela vida eclesiástica. Bispo de Santa Ágata dos Godos, 1762 a 1775, e fundador dos Redentoristas, 1732, empenhou-se com grande zelo nas missões para o povo, dedicou-se aos pobres e aos doentes, foi mestre de ciências morais, para as quais se inspirou em critérios de prudência pastoral, fundada na procura sincera e objetiva da verdade, sensível, porém, às necessidades e às situações das consciências. Compôs escritos ascéticos de grande repercussão, apóstolo do culto à Eucaristia e à Virgem Maria. Levou os fiéis à meditação dos novíssimos, à oração e à vida sacramental. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 14 do Evangelho de São Mateus, dos versículos de 13 a 21. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: "Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida." Jesus, porém, lhes disse: "Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer." Os discípulos responderam: "Só temos aqui 5 pães e 2 peixes." Jesus disse: "Trazei-os aqui." Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido era mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Amados e amadas de Deus, Jesus recebe a notícia da morte de João Batista e Jesus parte então para um lugar deserto e afastado. Mas a multidão, o povo fica sabendo, então saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus chega para o lugar onde ele ia, Jesus vê então uma grande multidão. E qual é a atitude de Jesus diante da multidão? Encheu-se de compaixão. Bonita atitude de Jesus. Amados e amadas de Deus, Jesus não é indiferente diante das multidões. Jesus tem compaixão. Compaixão é a capacidade de sofrer de ter sensibilidade diante das pessoas, diante de seus sofrimentos, de suas dores, de suas angústias, de suas esperanças. E diz o texto do Evangelho: "E curou os que estavam doentes." Jesus tem compaixão, Jesus cura aqueles que estão necessitados, aqueles que estão doentes. Então a tarde vai caindo. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram, e disseram: "Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida." Amados e amadas de Deus, a tarde vai caindo. Aquela grande multidão está ali, está faminta, precisa comer. Então os discípulos têm uma solução bastante humana: despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus então faz uma provocação: não precisam ir embora, dai-lhes vós mesmos de comer. Jesus diz para os discípulos: eles devem dar de comer para as
multidões ou para aquela grande multidão? Os discípulos então dão uma resposta bastante humana para Jesus. Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Amados e amadas de Deus, é pouco, parece não é nada diante daquela grande multidão. Mas Jesus parte exatamente daquilo que se tem, 5 pães e 2 peixes. E o que faz Jesus então? Pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Amados e amadas de Deus, é o gesto que Jesus realizará na Eucaristia. Ele multiplica os pães aqui para alimentar aquela grande multidão. Mas essa multiplicação dos pães significa um alimento mais profundo, a Eucaristia onde Ele mesmo alimentará agora a grande multidão, onde Ele mesmo será o alimento da multidão. Mas, amados e amadas de Deus, é interessante a provocação que Jesus faz. Dai-lhes vós mesmos de comer. Jesus pronuncia a bênção, Jesus ergue os olhos para o céu, pronuncia a bênção, agora parte o pão e dá aos discípulos. E os discípulos distribuíram às multidões. Serão os discípulos que vão alimentar as multidões. Amados e amadas de Deus, é a igreja que deverá continuar a alimentar seus filhos e filhas com Jesus, que é o pão da vida, que é a Eucaristia. E diz o texto do Evangelho que dos pedaços que sobraram, que foram recolhidos 12 cestos. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Deixemo-nos alimentar por Jesus, que Ele continue a nos alimentar hoje, através da sua palavra e com a Eucaristia. Que você tenha uma segunda-feira muito abençoada, que por intercessão de Santo Afonso, desça sobre vós, sobre vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Este foi o Momento Catequético com Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília.